Olá! Tem um assunto que é quase um bicho de sete cabeças para todo mundo, né? Empresário, contador e, no fim, para todo brasileiro. O nosso sistema tributário. E hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das maiores cirurgias já feitas nele. A reforma tributária, que foi consolidada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. A gente recebeu um material de estudo para concurso super denso e a nossa missão aqui é transformar esse juridiquês todo numa conversa clara, extrair os pontos essenciais e, claro, as cascas de banana que podem derrubar alguém numa prova. Exato. E o mais importante, eu acho, é entender a filosofia por trás da mudança. Por décadas, o Brasil conviveu com um verdadeiro manicômio tributário, né? Pelo menos quando o assunto era imposto sobre consumo. Era uma coxa de retalhos. PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, cada um com sua regra, sua alíquota, uma burocracia sem fim. A grande promessa da reforma é substituir esse caos por um sistema assim, mais racional, transparente e mais alinhado com o que se pratica no resto do mundo. E a espinha dorsal dessa revolução toda é o modelo de IVA dual. Certo, IVA dual. A gente ouve muito essa expressão. Na prática, o que ela significa? Que teremos dois impostos principais mandando no jogo? Exatamente. Pensa neles como, sei lá, dois rios que correm paralelos. O primeiro é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa é federal da União e vai unificar o PIS e a COFINS, que sempre foram uma dor de cabeça, né? O segundo rio é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E aqui está a grande novidade. Ele é um imposto de competência compartilhada. Compartilhada? Isso. É um bolo dividido. Uma fatia para o Estado e outra para o município onde a compra foi feita. O IBS vem para substituir o ICMS, que era estadual, e o ISS, que era municipal. Juntos, CBS e IBS formam o coração do novo sistema. Ok, então a gente limpa a mesa e fica com esses dois. Mas o material também fala de um terceiro elemento. Um que ganhou até um apelido, né? O tal do imposto do pecado. Isso. É o Imposto Seletivo, o IS. Ele também é federal e tem um propósito bem diferente. Enquanto o IBS e a CBS têm a função principal de arrecadar, o IS tem uma função que a gente chama de extrafiscal. Ele vai incidir sobre a produção, venda de bens e serviços que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente. Pensa em cigarro, bebida alcoólica. A ideia não é só arrecadar, mas principalmente desestimular o consumo desses itens. É o governo usando o imposto como uma ferramenta de política pública, sabe? Entendido. Vamos então para os pilares dessa construção. O material destaca o fim da famosa guerra fiscal como uma das grandes vitórias. Por anos a gente viu estados oferecendo mundos e fundos em isenções só para roubar uma fábrica do vizinho. Como que a reforma corta esse mal pela raiz? O mecanismo é uma mudança de paradigma. Chama-se princípio do destino. A lógica se inverte completamente. No sistema antigo, a arrecadação do ICMS muitas vezes ficava com o Estado produtor, o que gerava essa canibalização. Agora, a regra é: o imposto pertence ao local do consumo. Se um produto é fabricado em São Paulo e vendido na Bahia, o IBS gerado nessa venda vai para os cofres da Bahia e do município baiano onde o consumidor final está. Isso é revolucionário. Entendo a lógica, mas isso não pode criar um problema para os estados que são grandes produtores, mas têm um mercado consumidor relativamente menor? Digo, aqueles que construíram sua economia em cima de serem polos industriais. Como a transição vai lidar com essa possível perda de arrecadação para eles? Essa é uma pergunta crucial e foi um dos maiores nós políticos da reforma por anos. A solução encontrada foi a criação de um fundo de compensação, que vai ser abastecido pela União por um longo período, justamente para garantir que nenhum estado perca arrecadação de forma abrupta. A transição é longa, né? Vai até 2033, exatamente para que as economias estaduais possam se adaptar. A competição entre eles agora vai ter que ser baseada em melhor infraestrutura, mão de obra qualificada, um ambiente de negócios mais amigável. A briga fica mais justa, mas também mais difícil. Faz sentido, é uma mudança de mentalidade. Outro conceito que o material martela bastante é o da não cumulatividade plena. Isso parece o santo graal da tributação, mas soa muito técnico. Por que era tão difícil ter isso antes? Porque o sistema antigo era
perverso nesse ponto. Não cumulatividade plena significa que todo imposto pago numa etapa da cadeia produtiva vira integralmente um crédito para ser descontado na etapa seguinte. O PIS e a COFINS, por exemplo, tinha um sistema cheio de exceções que impedia o uso de todos os créditos. E o ICMS era um pesadelo, com regras complexas que limitavam o crédito. O resultado era o efeito cascata. O imposto virava custo, era embutido no preço e aí era tributado de novo na fase seguinte. Imposto pagando imposto. A reforma busca garantir que, no fim, a tributação incida apenas sobre o valor que foi agregado em cada etapa. Isso torna o sistema mais neutro. Agora ficou claro por que isso é tão importante. O material também aponta que a reforma cravou na Constituição 5 novos princípios para o sistema tributário. Sim, e para quem estuda isso é ouro. É o tipo de coisa que as bancas adoram. Estão lá no artigo 145. Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. E aqui vem a pegadinha clássica, muito bem apontada no nosso material. A neutralidade. Embora a neutralidade econômica seja um dos grandes objetivos do novo sistema, a palavra neutralidade não está nessa lista de princípios expressos. Uma questão de prova pode facilmente colocar ela ali no meio para induzir ao erro. Ah, então neutralidade é o resultado esperado, a meta, mas não um princípio escrito na lei. É uma daquelas sutilezas que derrubam o candidato desatento. Ótima dica. Agora, vamos a uma parte que eu achei fascinante, a tal regra do espelho. A ideia de que IBS e CBS são quase gêmeos, com as mesmas regras para quase tudo. Mas onde esse espelho se quebra? Onde eles se diferenciam? A diferença fundamental, e o ponto que provavelmente vai ser mais explorado em provas, está nas alíquotas. É aqui que a autonomia dos entes federativos foi preservada. A União, por meio de lei, vai definir a alíquota da sua CBS. Ponto. Já no IBS, a história é bem diferente. A lei complementar vai trazer as regras gerais, mas cada estado e cada município vai ter a sua própria lei para definir a sua própria alíquota. Espera um pouco. Então o valor do imposto pode variar enormemente de uma cidade para outra. A alíquota final do IBS que eu pago num produto vai ser a soma da alíquota do meu estado com a da minha cidade? Exatamente isso. Se o estado de destino define uma alíquota de, 17%, e o município de destino define 8%, a alíquota total do IBS naquela operação vai ser de 25%. Isso significa que a competição entre os municípios não acaba, ela só muda de foco. Em vez de atrair indústrias, a competição pode ser para atrair consumidores ou sedes de empresas com uma alíquota de IBS menor. Interessante. E o material aponta que o espelho tem outras rachaduras, como nas regras de cashback, porque leis diferentes para devolver o dinheiro. Parece complicar o que deveria ser simples. Uma nuance que reflete a complexidade do nosso pacto federativo, né? No caso do cashback, que é a devolução de parte do imposto para pessoas físicas de baixa renda, a devolução do IBS vai ser regulada por lei complementar, que é nacional e exige um quórum mais alto para ser aprovada no Congresso. Já a devolução da CBS, que é federal, vai ser definida por uma lei ordinária, mais simples de ser aprovada. São detalhes, assim como também as regras próprias para o processo administrativo fiscal de cada ente, que mostram que, embora sejam espelhados, os tributos mantêm suas identidades. Vamos agora para algumas mudanças pontuais que o material destaca e que afetam o dia a dia. A COSIP, aquela contribuição de iluminação pública que vem na conta de luz. Eu sempre achei que era só para o poste da rua. O material diz que agora ela virou uma espécie de taxa do Big Brother. É uma ótima analogia. O escopo da COSIP foi ampliado. Antes, o dinheiro só podia ser usado para custear o serviço de iluminação pública. Agora, a emenda constitucional permite que os municípios usem essa arrecadação também para instalar, manter e expandir sistemas de monitoramento para segurança e preservação de vias públicas. O mantra do material é perfeito para memorizar. COSIP agora vigia, iluminação mais câmeras de segurança. Falando em regras que parecem complexas, mas buscam simplificar, tem uma que me chamou a atenção, a das compras governamentais. A ideia de que o imposto fique em casa parece quase um truque de mágica contábil. Como isso funciona sem virar uma bagunça? É uma solução engenhosa para um problema prático. Quando um ente público, seja a União, o Estado ou um município, contrata um bem ou serviço,
A arrecadação do IBS e da CBS fica integralmente com ele. Na prática, o que acontece é um ajuste de alíquotas. As alíquotas dos outros entes envolvidos naquela operação são zeradas e a alíquota do ente comprador é elevada na mesma proporção. O efeito final é que o dinheiro do imposto nem chega a sair do caixa do governo que está fazendo a compra. Evita-se um fluxo financeiro desnecessário entre os próprios governos. Genial. O material também alerta para uma pegadinha conceitual sobre progressividade. É comum ouvir que a reforma busca atenuar efeitos progressivos, mas o texto diz que é exatamente o contrário. Exatamente. Cometer esse erro é demonstrar que não entendeu o diagnóstico do problema. O nosso sistema de tributação sobre o consumo é historicamente regressivo. Isso significa que ele pesa proporcionalmente muito mais no bolso das famílias mais pobres, que gastam quase toda a sua renda com o consumo. A reforma busca, através de mecanismos como o cashback para baixa renda e a desoneração da cesta básica, atenuar essa regressividade, tornando o sistema mais justo. O objetivo não é diminuir a progressividade, mas sim o seu oposto, a regressividade. Fica claro. E o IPI? O Imposto sobre Produtos Industrializados. A pergunta que não quer calar. Ele morreu ou está só em coma induzido? É um coma induzido e bem específico. As alíquotas do IPI serão, de fato, zeradas para quase todos os produtos a partir de 2027. Porém, e esta é a exceção que vai cair na prova, ele vai ser mantido com alíquotas positivas para os produtos que concorrem com aqueles fabricados na Zona Franca de Manaus, a ZFM. Então, na prática, o IPI sobreviveu para virar uma ferramenta de proteção à Zona Franca. É um subsídio indireto para manter a competitividade de Manaus. Precisamente. A ZFM tem incentivos que a tornam competitiva. Para que as empresas de lá não sejam prejudicadas pela extinção do IPI no resto do país, o imposto continua existindo. Vira uma forma de equalizar a competição. O IPI não será extinto, ele apenas mudou de função. Agora, um ponto que o material visual deixa bem claro e que gera muita confusão é a diferença entre regimes específicos e regimes diferenciados. São dois conceitos distintos que precisam estar bem claros. Confesso que, na primeira leitura, os nomes me pareceram quase a mesma coisa. Qual a diferença crucial entre eles? Pensa assim, os regimes específicos são para setores que não se encaixam no modelo padrão de débito e crédito. A natureza da operação deles é tão particular que eles precisam de regras de tributação totalmente diferentes. É o caso de combustíveis e lubrificantes, onde o imposto vai incidir uma única vez na cadeia. Monofásia, para simplificar. Serviços financeiros, planos de saúde, hotelaria e transporte coletivo de passageiros também terão suas próprias regras de apuração. É um jogo diferente. Ok, então o específico muda a regra do jogo. E o diferenciado? O regime diferenciado joga o mesmo jogo que todo mundo, mas com um belo desconto na camisa. Ele segue as regras gerais do IBS e da CBS, mas tem um benefício fixo, uma redução de 60% nas alíquotas. Isso vale para uma lista de bens e serviços considerados de alta relevância social. Então, nesse grupo, por exemplo, serviços de educação, saúde, medicamentos, transporte público coletivo urbano, uma série de alimentos e produções artísticas e culturais nacionais. Certo. Agora vamos a um ponto bem técnico que o material detalha: os créditos. Para a gente entender na prática. Se uma editora de livros, que é imune a impostos, compra uma tonelada de papel da indústria, o que acontece com o imposto que a indústria pagou nos insumos dela? Esse crédito morre ali? Exatamente. Essa é a regra geral. A isenção e a imunidade têm uma dupla consequência. Elas não geram crédito para quem está comprando o bem, a editora, no seu exemplo, e, mais importante, elas anulam os créditos que foram acumulados nas etapas anteriores, o crédito que a fábrica de papel tinha. Há exceções importantíssimas, claro, como nas exportações, que são desoneradas, mas mantêm todos os créditos para a gente não exportar tributos. Mas a regra básica é essa: a imunidade estanca a cadeia de créditos. E isso é diferente de um produto com alíquota zero, como talvez um item da cesta básica?
Sim, e a distinção é sutil, mas decisiva. Na alíquota zero, a lógica é parecida para o comprador. Como a alíquota é zero, ele não paga imposto e, portanto, não gera crédito. No entanto, o fornecedor que vendeu com alíquota zero pode manter e utilizar os créditos que acumulou ao comprar seus próprios insumos. Na isenção em imunidade, como regra, até esses créditos anteriores são perdidos. É uma diferença técnica, mas com impacto financeiro enorme. Para fechar, como fica o cronograma? Não dá para virar essa chave de uma vez. A transição me parece uma maratona. E é mesmo, 10 anos de transição. Dá para ver o tamanho do desafio de mexer nesse mespeiro. A coisa começa devagar. Em 2026, a gente vai ter um test drive do IBS e da CBS com alíquotas simbólicas só para calibrar os sistemas. O ano de 2027 é o primeiro grande marco. PIS e COFINS morrem e a CBS entra com força total, junto com o imposto seletivo. É também quando o IPI tem suas alíquotas zeradas, com aquela exceção da Zona Franca. Já a transição do IBS, que é mais complexa por envolver estados e municípios, começa de verdade em 2029 e vai de forma gradual até 2033. Só em 2033, o ICMS e o ISS serão finalmente extintos. Ufa! Depois dessa conversa, aqueles mantras do material fazem todo sentido como atalhos mentais, né? IBS e CBS, iguais na regra, diferentes na alíquota, COSIP agora vigia e governo comprou, o imposto ficou. Fica claro que o objetivo é a simplicidade, mas o caminho até lá é pavimentado com uma complexidade enorme de regras de transição e exceções. Sem dúvida. Isso nos leva a uma reflexão final que o próprio material sugere. Ele menciona que a lei poderá prever um crédito presumido na revenda de bens usados, como carros, mas apenas quando a compra for feita de uma pessoa física. Isso levanta uma questão que resume o dilema da reforma. Ao tentar resolver um problema antigo, como a bitributação na venda de um bem usado, será que a reforma não acaba criando novas assimetrias? Por que uma loja de carros usados que compra um veículo de um indivíduo teria direito a crédito e outra loja que compra um carro idêntico de uma empresa que está renovando a frota não teria? A busca pela simplicidade perfeita pode acabar gerando suas próprias complexidades e zonas cinzentas inesperadas. É algo para observar nos próximos anos.